Boa tarde, gente. Hoje eu vou falar sobre um assunto que muitas pessoas já falaram antes de mim e que assim, pessoas que têm canais, como o Eustáquio Presley, já devem ter falado melhor do que eu. Falaram antes de mim e o que eu vou fazer é apenas dar um complemento. A história da volta de Jesus. Eu mesma já falei sobre isso, né? Que essa história de que Jesus vai voltar. O que eu quero é o mostrar versículos da própria Bíblia para dizer que, na verdade, ele já devia ter voltado há muito tempo. Porque muita gente, assim, fala dos desastres atuais, né, dos problemas, toda vez que a mídia, né, fala de doenças, como essa pandemia que a gente anda enfrentando, quando e principalmente assim esses desastres, né, provocados pelo aquecimento global, ou quando se fala de um crime ou de guerras como essa que está havendo na Ucrânia, aí se fala que isso é um sinal do fim dos fins dos tempos. Há até um senhor católico que disse que Putin seria tipo um anticristo, que muita gente fala que nós estaríamos vivendo a época do anticristo, ou então que ele ainda está para nascer, né? Eu mesma, assim, já ouvi, já assisti a muitos vídeos, já vi muitos documentários, no tempo em que eu era evangélica, sobre o suposto reinado do anticristo. E muito que ele seria gay, ou então celibatário, já que o objetivo dele seria destruir as famílias, que assim, o fato da sociedade hoje estar tão perversa é um sinal de que Cristo está para voltar, um momento. Até que um dia o bem vença definitivamente o mal. Assim, e muitas religiões, são muitas as religiões, são muitas as linhas, né, as correntes, porque a religião evangélica tem várias correntes, né, batista, protestante, neopentecostal, pentecostal, luterana, a igreja Assembleia de Deus, e muitas dessas se sustentam principalmente como a adventista do sétimo dia, e também, por exemplo, as testemunhas de Jeová, elas se baseiam. O principal argumento delas está que devemos nos preparar e nos converter até chegar o dia de Jesus voltar e todo o mal ser eliminado da face da terra. Ok. E muitos são os autores, principalmente evangélicos e adventistas do sétimo dia, que escrevem livros sobre esse assunto, como este, não é? Ainda existe esperança, a solução para os problemas da vida, de um Henrique Chaide, que uma colega minha me deu de presente quando eu ainda acreditava, e ele fala só, que eles dizem que o que a gente tem que sentir é esperança. A gente não deve sentir medo, né? Olha só, coloque Deus em primeiro lugar em sua vida. Agarre-se à feliz certeza da salvação por meio de Jesus. Não a deixe passar. O Senhor tem reservada para você uma mansão em seu reino e está prestes a vir para lhe entregar essa mansão celestial. E também este. Este é da minha irmã, foi uma amiga que deu dela, que deu a ela. E ó, aqui na contracapa, vou ler para vocês um texto da contracapa. O quadro pintado diariamente pela mídia não é nada animador. Aquecimento global, inundações, terremotos, furacões, incêndios, ansiedade, violência, terror. O que está acontecendo com o planeta Terra? O que se passa com a humanidade? Será que o mundo tem solução? Aí é muito, né? Aí, e principalmente esses livros, eles fazem leituras do Apocalipse, o último livro da Bíblia, né? Que é também o livro que mais desperta, assim, medo em muitas pessoas.
E no fundo, o que eu penso, quando começaram a surgir as minhas primeiras dúvidas, eu comecei a pensar da seguinte maneira. No fundo, isso é converter pelo medo, né? De chegar e ficar dizendo às pessoas, vá, aceite Jesus enquanto é tempo, porque vai chegar a hora da porta se fechar. Aceite Jesus enquanto é tempo. Desde que eu me entendo por gente, que eu tenho ouvido esse tipo de argumento. Que as pessoas dizem, aceite Jesus enquanto é tempo. Eu mesma uma vez ouvi uma fita, né? Que um homem falava que a gente tem que tomar cuidado porque estava chegando o dia do arrebatamento, né? E se fala nesse dia do arrebatamento em um livro, Jesus, a Porta Aberta, que vai chegar o dia do arrebatamento e que nós temos que estar preparados para ele. Aí, assim, agora o que é que a gente o que é que eu posso acrescentar neste vídeo que eu estou, assim, falando para vocês? O que é que eu posso acrescentar de novo? Olha, outros youtubers ateus, como Vinícius César e Kennedy Litaif, eu até já participei de uma live, né, com a tia ateia e o Kennedy Litaif, nós já dissemos que, assim, problemas como doenças, como violência, guerras, eles sempre existiram. A história da humanidade é toda uma história de guerras. É claro que eu, ouvindo falar, por exemplo, de alguém fazendo maldade com uma criança, eu vou ficar horrorizada, mas eu não vou interpretar isso como um sinal do fim dos tempos, porque sempre existiram pessoas perversas. A própria Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, é cheia de história de guerras e perversidade. Se você for ler o livro de Josué, você vai ver verdadeiras carnificinas. E assim, eu mesma já falei em um vídeo meu que a Bíblia tem muitas imoralidades, né? Muitas imoralidades. E muita gente fala assim, fala assim do fato de hoje em dia os gays estarem se assumindo como um sinal dos fins dos tempos, que dizem que os homossexuais estão destruindo as famílias. Aí, mas, se você for estudar bem, se você for analisar bem, Jesus já devia ter voltado. Com certeza eu não sou a primeira a falar nisso, porque eu vi num site ateu, o andré.ceticismo.net, em que um André, né, eu não sei se ele tem canal no YouTube, mas ele tem um site, não sei se ele ainda produz conteúdo lá, mas ele cita vários versículos bíblicos, mostrando que os que haviam conhecido Jesus em vida esperavam que ele voltasse naquela época, enquanto eles ainda eram vivos. Ou seja, tinha-se a crença de que Jesus voltaria enquanto os que o tinham conhecido, principalmente seus discípulos, ainda eram vivos. E todos os que conheceram Jesus já morreram, se é que existiram. Nessa parte religiosa. Depois você me diz, talvez você entenda. Aí assim, esperavam. Eu mesma anotei vários versículos e eu mesma os estudei, para que vocês saibam que eu não estou inventando nada. Porque não é certo a gente inventar nada, principalmente para a gente não passar por mentirosa. Afinal, se eu inventar alguma coisa, eu estaria colocando minha própria reputação em risco, né? E não é certo a gente passar por mentiroso. Olha aqui. Mateus 24, versículo 34, Marcos 13, 30 e Lucas 21, 32. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Mateus 24, 34. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O que isso significa? Que a geração dos que haviam conhecido Jesus não iria morrer. Todos os que haviam conhecido Jesus ainda estariam vivos quando ele voltasse.
É verdade, assim, que na Bíblia fala muito, não é? Que haverá guerra, que haverá pais contra filhos, filhos contra pais, que haverá perversidade. A Bíblia fala isso. Mas está muito claro na Bíblia que se esperava que Jesus voltasse logo. Ó, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Porque, assim, está na Bíblia, em um evangelho, em um dos evangelhos, não sei se o de Mateus, acho que o de Mateus que eu li, porque quando eu era evangélica, eu li todo o Novo Testamento, está escrito que o Filho do Homem viria como um ladrão, portanto, vigiai e orai. E assim, no livro de Apocalipse, há vários versículos dizendo que ele viria cedo. Ó, Apocalipse 3:11, venho sem demora. Apocalipse 22:12, eis que cedo venho. Apocalipse 27:7, eis que cedo venho. Pronto. O que se esperava? Esperava-se que ele viesse logo. Todos estavam esperançosos que ele viesse logo. Após ter sido crucificado, morto, a ser crucificado, morto, sepultado e ressuscitado ao terceiro dia. Todos esperavam que Jesus voltasse imediatamente. E já se passaram cerca de 2000 anos. E nada. Há séculos, as pessoas têm falado da suposta vinda do Filho de Deus, que ele virá em toda a sua glória. Muita gente, assim, já disse. E o quê? Do mesmo jeito, a isso só faz a gente o quê? As pessoas podem falar em falta de respeito, podem falar, né? Será como nos tempos de Noé? Muitos serão os escarnecedores, né? Que virão com zombarias, que não aceitarão a palavra viva de Deus. Mas, a própria Bíblia apresenta versículos dizendo que as pessoas esperavam que Jesus voltasse logo. Claro que vai haver gente que vai dizer que o tempo de Deus não é o nosso. Eu ouvi muito isso, principalmente da minha mãe, né? Quando eu estava começando a ficar cansada de esperar as supostas bênçãos que os pastores diziam que Deus tinha reservadas para mim. E eu estava começando a ficar cansada de esperar essas bênçãos, mas aí minha mãe dizia que para eu ter paciência, ela dizia muito, o tempo de Deus não é o nosso. Que dizem muito isso, o tempo de Deus não é o nosso, a gente tem que ter paciência, não é? Um dia para Deus é 1000 anos para nós. Mas é essa história. Olha, não passará, foi dito. Jesus Cristo teria dito, como está no Evangelho de Mateus, não passará esta geração sem que estas coisas aconteçam. Então, alguém está mentindo em toda essa história. Aí a gente vê esses desastres ocorrerem, né? Falam de guerras, falam de desastres naturais, mas a gente pode citar que terremotos sempre existiram. É claro que a gente tem que se preocupar com as questões ambientais, porque é perigoso mexer na natureza, né? Isso pode tornar a vida impossível daqui a alguns anos. Mas terremotos sempre existiram. Doenças sempre existiram. Perversidade existe desde que a humanidade existe. Mas, já se passaram séculos e nada desse Jesus voltar. Então, alguém está mentindo. Alguém que com certeza está tirando proveito em cima disso. Boa tarde a todos.